Fala rapaziada, vamos aqui para mais um corte aqui da Jovem Pan, aonde Mauro César, pessoal, bateu aí, criticou a equipe do Flamengo, falando que a equipe do Flamengo está muito acomodada aí, né, com esses jogadores, depois do empate contra a equipe do Racing pela Libertadores. Então, fica até o final do vídeo, já se inscreva no canal e vamos aqui pro corte que está muito maneiro. E lembrando, no final do vídeo, comenta aí o que você achou do nosso vídeo. César, o que fica de ensinamento para o Flamengo depois desse jogo? Flamengo que perdeu uma grande oportunidade lá na Argentina, Mauro. Boa tarde. Boa tarde, Pedro, companheiros. Assim, de fato, era uma oportunidade de vencer numa situação... O Flamengo nunca venceu o Racing, né? São 5 jogos, 4 empates e uma vitória do time argentino. São poucos jogos, mas nunca conseguiu derrotar esse adversário. Mas pelo contexto, o Racing desfalcadíssimo, ainda perdeu o Rojas no dia do jogo, também lesionado. Jogadores suspensos, 5 jogos recentes pelo Campeonato Argentino, 4 derrotas e um empate, ou seja, o time vinha mal, vem mal, né? Ainda ficou com um homem a mais no primeiro tempo, então se ofereceu-lhe uma possibilidade de uma vitória, uma chance maior de uma vitória. Mas acho que o time é um time ainda muito acomodado. Eu não falo do técnico, a única coisa que você não pode falar do São Paulo é que ele é acomodado. O cara fica quicando na beira do campo feito um louco, acomodado, preguiçoso, ele não é. Eu não acredito que ele chegue para o jogador e fale, ó, troquem passes de forma estéril, indefinidamente e não façam gol. Não deve ser essa a instrução. Não é para isso que ele treina o time. Isso me parece óbvio, né? Mas os jogadores, eles se acomodaram no segundo tempo, especialmente, né? Foram 45 minutos com um homem a mais, uma vantagem do placar adquirida no primeiro tempo ainda, e o time não martelou, não buscou, ele ter usado muito a palavra contundência, não houve essa contundência para fazer um 2-0 meio que liquidar o jogo ali. E aí aconteceu a expulsão, muita gente acha que ele deveria ter tirado o Wesley, porque já estava com amarelo. Eu penso que toda vez que o jogador toma amarelo no primeiro tempo, se o técnico for trocar, ele vai queimar, todas eu não digo, mas metade ou mais das suas substituições no primeiro tempo. Porque o jogador toma cartão no primeiro tempo. O jogador tem que saber também se comportar. E o Wesley, embora seja muito jovem, ele é muito estabanado. Então precisa ser orientado, tem que ser treinado. Já contra o Botafogo, o pênalti, que para mim não houve também, foi marcado, mas foi com ele. Entre outras situações que defensivamente ele é bem afoito. Né? Mas é inerente ao jogador jovem. O elenco tem 3 laterais direitos. 2 estão fora de combate, o Mateuzinho e o Varela. Então só tem ele, né, o Wesley, para jogar. Então acho que assim, o resultado foi frustrante pelas circunstâncias, mas para efeito de classificação não deve ser nenhum problema, porque vai jogar em casa com o Racing, vai jogar em casa com o Alcas, e o próximo jogo é fora com o Ñublense, que jogando em Concepción, no Maracanã ou em Plutão, o Flamengo tem a obrigação de ganhar. É o time mais fraco do grupo e joga numa cidade que não é dele, sem tanta torcida. As possibilidades de vitória acho que são bem razoáveis ali, o jogo vai acontecer ainda desse mês. Então acho que não é esse o problema. A grande questão do Flamengo é que as pessoas acham que tudo vai funcionar maravilhosamente bem, de forma imediata, com a chegada de um treinador. Se você comparar os 5 primeiros jogos do Jesus, eles foram piores do que os 5 primeiros do São Paulo. Ele teve uma eliminação da Copa do Brasil para o Atlético, teve uma goleada de 6-1 no Goiás, como ele teve também agora no Maringá, uma goleada de 8-2, tem esse ponto aí em comum, mas tem uma eliminação, tem uma derrota para o Bahia, para o Bahia foi do 6º jogo, perdão, mas tem uma eliminação, tem um empate com o Corinthians, fora de casa, que parece muito com o empate de ontem, né? Empatar com o Corinthians em Itaquera. Aliás, o único técnico recente do Flamengo que não venceu em Itaquera foi o Jorge Jesus, porque quando lá esteve foi 1-1. Estava 1-0 o Corinthians, o Gabigol empatou o jogo. E depois perdeu o jogo para o Emelec, que foi um jogo que quase tira o Flamengo da Libertadores, em que ele também foi muito questionado porque ele escalou o Rafinha no meio campo e não deu certo. E aquilo ali, nossa, foi uma enxurrada. Depois disso ele se acertou, porque não é em 4, 5 jogos que você resolve. Eu já falei e vou repetir aqui. Se você olhar a tabela do Brasileirão, tem 5 times ocupando as 5 primeiras posições, todos eles têm técnicos que trabalham há mais de um ano. Isso não é coincidência. Não é coincidência. Você pegar o primeiro jogo do Vojvoda contra o Crato lá em 2021, o Fortaleza não jogava o que joga hoje. Pegar o Fluminense, quando chegou de volta o Fernando Diniz, o Ganso não estava jogando o que está jogando hoje. Se você pegar mesmo antes do Abel Ferreira, quando o Palmeiras decidiu o Campeonato Paulista com o Vanderlei Luxemburgo ainda, em cima de quem foi feito o gol de empate do Corinthians, jogado do Jô? Do Gustavo Gomes, que hoje é considerado o zagueiro histórico do Palmeiras. Por quê? O Palmeiras não era esse Palmeiras de hoje. Por que o Palmeiras hoje é mais forte? Porque tem um trabalho bem feito que leva tempo. E as pessoas acham realmente que o São Paulo vai chegar lá e com a varinha mágica vai fazer plim, né, com o seu mago Merlin, e tudo vai ficar maravilhoso, o time vai jogar como uma máquina. Não vai. Não é assim que funciona. E os jogadores têm que ser mais cobrados, de fato, mais questionados. Ele pode ser questionado também pelas escolhas, acho que isso é normal, críticas pontuais, as escolhas do técnico, a estratégia, substituições, acho que cabe tudo isso. Mas o entendimento de que não vai funcionar um time de uma hora para outra, acho que tem que existir. Achar que a simples troca vai fazer tudo. O Flamengo fica nesse recomeço eterno. Né? E isso por culpa da diretoria, que permite isso, e não dá sustentação a treinador nenhum. Parte significativa da torcida, especialmente rede social,
que é a Flamimimi, que acha que nunca está nada bom, e parte da imprensa também, que acha que só porque os jogadores são bons jogadores, são ótimos jogadores, o elenco é caro, que só isso basta. Se isso bastasse, o PSG era campeão do mundo. Campeão europeu, campeão de tudo. Não basta. A montagem de uma equipe não passa só pelos nomes e até pela qualidade dos profissionais da comissão técnica.